Olá, bem-vindo ao canal Loriverso. No vídeo de hoje iremos ver um relato do subreddit Vingança Mesquinha. E se vocês gostarem peço que deem like e se inscrevam no canal. Vamos ao relato. Os eventos desta história acontecem durante a minha adolescência, dos 13 aos 17 anos, quando minha mãe e eu nos mudamos para uma nova propriedade alugada. Os detalhes podem ser um pouco vagos aqui, pois não tenho muitas boas lembranças associadas a esta casa, e fiz o meu melhor para esquecer muitos dos eventos desses anos. No entanto, tenho uma boa lembrança de uma pequena vingança que obtive um dia contra um vizinho. Para dar um pouco de contexto, minha família tinha recursos muito limitados na época e acabará de usar o pouco dinheiro que tínhamos em despesas de mudança. Não podíamos nos mudar novamente, então não nos defendemos tanto quanto deveríamos. Literalmente no dia em que nos mudamos, ligamos os aquecedores do radiador e descobrimos que eles não podiam ser ligados, pois causavam um vazamento no teto da sala de estar. O proprietário sabia disso, mas não iria consertar isso e nos disse para comprar um aquecedor portátil para nos mantermos aquecidos no inverno. Ele também não consertaria o banheiro quebrado no andar térreo nem substituiria o telhado, e disse que, se quiséssemos pintar as paredes, poderíamos comprar tinta e fazer nós mesmos. Não havíamos perguntado sobre tinta, ele apenas se ofereceu para que pudéssemos gastar nosso tempo e recursos para melhorar a casa dele, se quiséssemos. O pior que ele já fez foi abrir nossa porta em uma manhã de sábado sem avisar ou bater, enquanto ainda estávamos em nossas camas no andar de cima, e gritar para dentro de nossa casa que estava apenas verificando. Isso foi uma violação do nosso contrato de locação, e ele saiu sem nos dizer que havia deixado nosso gato doente do lado de fora quando abriu a porta. Felizmente, encontrei o gatinho em uma varanda do outro lado da rua mais tarde naquele dia, mas fiquei tão bravo com o nosso senhorio. No entanto, essa história não é sobre senhorios terríveis. É sobre nossos vizinhos, Karen, 40F, e Ken, 40M. O contexto era explicar por que não queríamos ter nada a ver com nosso terrível senhorio, e aconteceu que, no dia em que nos mudamos, Karen e Ken, que moravam ao lado, nos disseram que eram amigos dele, implicando que, se fizéssemos algo que eles não gostassem, ele ficaria sabendo. Era difícil evitar Karen e Ken, pois compartilhávamos uma varanda da frente com eles, casa geminada, e eles eram fiéis às suas palavras. Se nosso gramado ficasse muito desleixado, Karen e Ken deixariam ele saber. Se nossas lixeiras não tivessem tampas, Karen e Ken ligavam para o condado para colocar adesivos de violação em nossas latas. Se o inspetor de ratos estivesse na vizinhança, eles mandavam um inspetor sob nossa varanda dos fundos. Era como andar em ovos em nossa própria casa. Apesar de tudo isso, ou talvez por causa disso, tentamos manter boas relações com esses vizinhos terríveis nos primeiros anos. Não dizíamos nada para quem quando ele entrava em nosso quintal para pegar dentes de leão para sua iguana de estimação sem pedir permissão. Então, por volta dos meus 15 anos, quem me perguntou se eu poderia trabalhar para ele. Ele e sua família estariam indo de férias de inverno, e ele precisava de um passeador de cachorros para o cachorro da filha. Concordamos com uma taxa, não me lembro quanto, e eu andei com o cachorro dele 3 vezes ao dia por 2 semanas, mesmo quando nevou. O cachorro era idoso e não me deu nenhum problema, mas eu poderia ter passado sem um mau tempo. Minha mãe ficou muito orgulhosa de mim por aceitar o trabalho, pois ela esperava que isso fosse um recomeço com essa família e melhorássemos as relações. Quando Ken e sua família voltaram de férias, dei-lhe uma atualização sobre o cachorro de sua filha e disse-lhe o quão bem comportada ela tinha sido. Eu esperava que ele me pagasse, mas ele não disse nada sobre dinheiro. Como eu era um adolescente tímido, fui para casa sem pagamento, mas perguntei a ele sobre isso na próxima vez que o vi. Ele disse: "É o cachorro da minha filha. Pergunte a ela pelo seu dinheiro." Sua filha era uma estudante universitária que nem mesmo estava em casa com muita frequência, mas eu não pude forçá-lo a me pagar, então saí novamente sem pagamento. Cerca de uma semana depois, vi sua filha, provavelmente em casa durante o fim de semana da faculdade, mas ela disse que não tinha dinheiro quando perguntei e disse que diria a seu pai para me pagar. Adivinhe o que aconteceu na próxima vez que perguntei a ele? Ele estava zangado desta vez e repetiu o que havia dito da primeira vez, mesmo quando mencionei ter perguntado à sua filha. Sim, nunca fui pago.
E minha mãe e eu estávamos com muito medo de perguntar novamente. Olhando para trás, sinto que eles sabiam o quanto estávamos intimidados com o relacionamento deles com nosso senhorio. Uma ligação para eles sobre nós assediando-os, e estaríamos sem teto. Eles sabiam que tínhamos medo deles e que nunca teriam que me pagar pelo passeio do cachorro. Sim, eles se aproveitaram de um garoto de 15 anos. Por volta dessa época ou talvez um ano depois, minha mãe teve uma conversa com Karen. Karen tinha sido amigável recentemente. Ela tirou uma foto artística do nosso gato na janela da nossa cozinha, uma foto preto e branco com uma luz interessante passando pelo rosto do gato, que ela deu para minha mãe, pois achou que parecia bonita. Achamos toda a interação estranha, já que Karen admitiu odiar gatos no passado, mas minha mãe aceitou a foto como um ramo de oliveira. Então Karen mencionou uma árvore crescendo em nosso quintal. Era o que chamamos nesta área de árvore lixo, já que é uma variedade de crescimento rápido. Ela disse que estava preocupada que a árvore derrubasse sementes em seu quintal e se espalhasse, mas que o irmão dela poderia nos ajudar com isso, se quiséssemos, por $100. Minha mãe considerou, e achou um bom preço, então concordou. Olhando para trás, eu sei que nosso senhorio provavelmente deveria ter sido quem pagou por isso, mas minha mãe estava preocupada que ele viesse à casa para cortá-la ele mesmo, então concordou em deixar o irmão de Karen fazer isso. Ao longo de 2 dias, o irmão de Karen cortou a árvore e levou embora o lixo. Quando ele nos enviou a conta, era de $300. Quando minha mãe perguntou sobre o preço, ele insistiu que o trabalho era maior do que ele havia antecipado, o que resultou no custo 3 vezes maior. Ele ficou irritado por ser questionado também, então minha mãe lhe deu um cheque. Esta foi a segunda vez que nos sentimos explorados por eles. Minha mãe era uma mãe solteira, lutando para se sustentar, e eles sabiam disso. $300 era muito dinheiro para nós. Eles constantemente nos lembravam de sua relação com nosso senhorio, certificando-se de ficar do lado de fora e conversar com ele por 30 minutos após nossas inspeções semestrais. Em uma visita particular, o senhorio olhou para o nosso quintal da frente, como se esperasse que ele fosse desleixado, e disse: "Parece bom." Não sei do que eles estavam falando, já que ele obviamente havia sido informado o contrário. Não importa o que fizéssemos, Karen e quem nos odiavam e queriam que fossemos embora, e não paravam de mencionar qualquer coisa pequena que pudessem ao nosso senhorio. Em certo ponto, por volta dos meus 17 anos, paramos de ser simpáticos com eles. Não trocávamos mais sorrisos cordiais e acenos de ambos os lados. Em um dia em particular, minha mãe e eu estávamos trabalhando no jardim da frente. Ken, que era um pouco menos hostil que sua esposa, nos cumprimentou ao abrir a porta da frente. Ele a deixou aberta, já que estava pintando, e se afastou. E aqui vem a vingança. Nosso bairro tinha um problema com gatos vadios. Nós estávamos alimentando os gatos, o que Ken e Karen em particular viam como vermes, talvez seja por isso que eles nos odiavam. Minha mãe era amiga de outra mulher no bairro, que estava ajudando a pegar e castrar os gatos. Um gato em particular que ficava no nosso quintal era cinza e tinha menos de 1 ano de idade. Vou chamá-la de Gillian para fins desta história. Gillian geralmente ficava no quintal dos fundos, por isso fiquei surpreso ao vê-la no quintal da frente enquanto cuidava do jardim. Ela era uma gata selvagem que nunca tinha estado dentro de uma casa em toda a sua vida, por isso fiquei chocado ao vê-la farejando em volta da porta da frente aberta de Ken. Não esperava que ela entrasse na casa deles, mas também não a desencorajei. E lá foi ela para dentro. Comecei a rir, imaginando a expressão no rosto de Karen quando visse uma gata em sua casa. Eu amo gatos, então se fosse um pouco mais velho, provavelmente teria mantido Gillian longe daquelas pessoas para protegê-la, mas como adolescente, tudo o que eu conseguia pensar era na satisfação de conseguir uma pequena vingança contra Karen e seu marido após todos os anos de sofrimento que nos causaram. E então eu ouvi aquele grito agudo e passos correndo. Fiz o meu melhor para abafar o riso, sabendo o que havia acontecido. Karen estava enfrentando seu pior pesadelo, um pequeno e fofo gatinho adolescente. Minha consciência estava me incomodando um pouco, porque não sabia o que aquelas pessoas fariam com Gillian,
e também, talvez pudesse dar uma olhada mais de perto. Bati na porta entreaberta e perguntei se estava tudo bem, já que tinha ouvido um grito. Quem me disse que havia um gato em sua casa e perguntou se era meu, embora ele soubesse que tínhamos apenas gatos que ficavam dentro de casa. Eu disse a ele que era uma gata selvagem que nunca tinha sido manuseada, mas me ofereci para ajudar a capturá-la. Quem me levou até o andar de cima, onde eu vi aquela doce e deliciosa vingança. Quem disse que o gato estava no banheiro, e enquanto eu caminhava pelo corredor, Karen espiou pela porta, talvez se perguntando com quem o marido estava falando. Então ela olhou de volta para o banheiro, com os olhos arregalados e selvagens, e soltou outro grito. Eu estava olhando para uma mulher adulta na casa dos 40 anos gritando com um gatinho como se fosse um rato. Não sei como não ri novamente na cara dela quando ela bateu a porta do quarto para se esconder, mas nunca vou esquecer a expressão no rosto dela. Valeu a pena. Com quem atrás de mim, entrei no banheiro dele. O gato estava escalando a cortina do chuveiro, e eu não culpava a Gillian por estar assustada, eu também estava com medo da Karen. Ela me deixou segurá-la pelas axilas longe do meu corpo e não mordeu ou arranhou enquanto eu a tirava da cortina do chuveiro e a carregava para fora da casa para ser libertada de volta no quintal. Quem me agradeceu, mas me deu um olhar suspeito como se achasse que o gato fosse meu, já que ela não me atacou. Mas eu não me importei com sua suspeita não expressa. Eu tinha conseguido ver sua esposa ridícula agindo como um elefante assustado por um rato. As coisas não melhoraram com esses vizinhos, não que esperássemos que isso acontecesse, eles até reclamaram um ano depois quando nos mudamos sobre o quanto de espaço nosso caminhão de mudança ocupava no dia em que finalmente saímos daquela casa. Adotei a Gillian e a levei comigo quando me mudei. Eu ainda a tenho hoje, e ela não é mais selvagem. Às vezes acaricio e penso na vingança que ela me ajudou a obter sobre a Karen. Eu sei que foi uma pequena vingança contra essas pessoas, mas a verdadeira vitória foi finalmente me afastar delas. Se vocês gostaram, peço que deixem o like, e se inscrevam no canal para mais relatos.